Oi, gente, boa noite, boa noite. Bem-vindos. Hoje estarei eu aqui com a Cris Viseu. Nós duas somos Masters Avatar e a gente vai conversar hoje sobre um capítulo do livro O Caminho Avatar. Opa, O Caminho Avatar. Já estivemos falando um pouquinho dele na última live, conversamos um pouco sobre o capítulo que fala preservando sua energia, sua fonte de energia criativa, o capítulo 15. A gente começou a falar sobre ele na nossa live passada. Nesse capítulo a gente conversou sobre os requisitos para viver deliberadamente, coragem, sabedoria e ambição. E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte, onde o Harry Palmer, que é o criador dos materiais Avatar, fala de alguns segredos para que você viva de uma forma equilibrada e utilize esse poder que vem do Avatar da melhor forma. Olá, Ana, tudo bem? Estou aqui aguardando o pessoal chegar. Olha a Márcia também, olha as meninas que se conhecem aí. Márcia e Ana chegando. Que bom, que bom. Muito bom. Ó, a Cris já chegou, deixa eu colocar ela aqui na nossa live. Entra aí, Cris, bem-vinda. Bem-vinda, Marciana. Oi, Tudo bem, Cris? tudo certinho. Deixa eu acertar aqui meu vídeo um pouquinho mais para longe. Quando a gente põe na live, ele sempre fica meio perto, né? Uhum. Bom, eu estava começando a contar para o pessoal de casa que a live de hoje ela é a continuidade de um assunto que a gente começou na última live, que foi a live de novembro do mês passado, que está disponível para o pessoal ver tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. E ela é sobre um capítulo desse livro, O Caminho Avatar de Onde Viemos. Esse livro é incrível, inclusive, quem quiser, recomendo. É o capítulo 15, Preservando Sua Fonte de Energia Criativa. E aí, na última live, a gente falou um pouquinho do que ele considera aí pontos para a gente viver deliberadamente, né? Ele fala sobre a sabedoria, a coragem e a ambição, e foi sobre isso que a gente conversou na última live. E agora a gente vai para a segunda parte, né? Quando você ganha todo esse poder, misturando, equilibrando essas três qualidades, que são a sabedoria, a coragem e a ambição, como é que você preserva essa fonte de energia e esse poder que você ganha com tudo isso? E que você ganha também com as ferramentas Avatar, que a gente sabe, né, Cris? Sim, com certeza. E ele é um artigo bem surpreendente, porque são poucos parágrafos, mas cada parágrafo fez a gente viajar por várias possibilidades, pontos de vista, pensar em milhões de coisas, né? Foi preparar para poder fazer a live, né? Ler o texto, sentir, fazer, ver com que exercícios que eles estavam relacionados, tudo isso foi muito rico para a gente também, né? E a gente espera que seja eficaz no fundo, né? Inclusive, no final, a gente vai fazer um exercício que inclui esses 4 segredos. Nele mesmo, a gente pode experimentar essas quatro qualidades, aspectos, segredos que a gente vai falar hoje. Né? É verdade. A gente realmente é uma delícia preparar, né? Porque a gente acaba estudando, a gente acaba refletindo por cada ponto. E esse texto especificamente, como você falou, ele é assim de uma riqueza que cada frase a gente pode ficar horas conversando sobre ela, né? E acho que a primeira coisa que ele fala, né, ele linkando com a outra live, é que a gente acaba ganhando, quando a gente tem essa sabedoria aliada à ambição e à coragem, a gente acaba criando um poder, né, um poder que a gente vai aplicar no nosso dia a dia, vai escolher como a gente vai aplicar, essa é a questão. A live de hoje tem um pouco a ver com isso, escolher como você vai aplicar. E quando a gente... E o poder, ele, por um lado, ele traz poder, né? Que é bom, a gente gosta de poder, desde que seja bem aplicado, mas ele também traz muita responsabilidade, muita autorresponsabilidade, que tem a ver com alguns dos tópicos que a gente vai conversar hoje, né? Uhum. E uma das coisas que a gente pensou é assim, por que que isso pode interessar para as pessoas, né? Porque quase todo mundo tem áreas na vida em que fala para si mesmo que não consegue alguma coisa, né? Ah, isso eu queria muito, mas eu não consigo.
Isso sempre foi muito difícil para mim. Então, é um pouco dessa sensação que a gente tem de achar que a gente não tem um poder suficiente para conseguir certas coisas, é que talvez esses segredos sejam valiosos, porque estão sendo valiosos para a gente também. A gente está em pleno aprendizado, assim como todo mundo pode estar aqui ouvindo. Não é porque a gente vai falar deles que a gente esteja masterizando essas qualidades, né? Longe disso, a gente está aprendendo, está no mesmo caminho, né? Mas realmente é essa coisa, a gente fala para a gente mesmo, a gente fala muitos nãos para a gente mesmo. Muitas vezes a gente deixa de acreditar na gente, né? Então, eu acho que cada uma dessas qualidades que vão ser faladas aqui vão ser segredos que vão abrir portas muito interessantes para a gente trabalhar. Chegou mais uma moça, Irene. Seja bem-vinda, Irene. Bem-vinda, Irene. Eu acho que outra coisa interessante é que quando a gente começa a expandir mesmo, né? Expandir nossos pontos de vista, nossa consciência, a gente começa a perceber mais as coisas, perceber mais as realidades, tanto fora como dentro da gente. E isso faz com que, às vezes, a gente se sinta um pouco... Acho que é uma coisa que acontece, a gente acaba sendo, às vezes, severo com a gente mesmo, às vezes a gente acaba se culpando por algumas coisas, ou pode entrar num padrão de autossabotagem, justamente por perceber coisas que a gente não percebia que a gente fazia antes. É interessante isso, né? Então, na medida que a gente vai expandindo a consciência, expande também o nível de responsabilidade pessoal, o nível de quanto você está enxergando o que você está fazendo, a sua integridade, né, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. É como se tudo tivesse que acompanhar essa elevação aí da consciência. Isso que é interessante, né? Acho que é isso que mexe, que a gente vai falar um pouquinho dessas características hoje que podem ajudar a reequilibrar nesse novo lugar que a gente vai estar. Oi, Átila. Bem-vindo. Átila chegou. Uhum. Isso que você falou me lembrou de um aspecto que você falou dessa coisa da gente ser muito rígido com a gente mesmo. E é interessante porque quando a gente se autocritica, na verdade, a gente está fazendo uma má identificação, né? Porque a gente está se identificando com um papel, ou com uma atitude, ou com um personagem que a gente não precisa necessariamente ser. Né? A gente pode até ver que a gente agiu de uma forma ou de outra, mas a gente não precisa se considerar aquilo dessa forma, assim, porque a gente é muito mais do que tudo isso que a gente faz. E isso aí vale para o bem e para o mal, né? Porque também não adianta a gente ficar se glorificando pelas coisas boas, porque a gente também é além disso, né? E, sei lá, eu acho que a gente podia começar, então, com o primeiro item. Segredo. Por mais que seja segredo, ele é uma coisa muito simples, porque é a própria simplicidade, né? A simplicidade. É um segredo que faz com que o seu poder se preserve, né? E a gente gostaria muito que vocês participassem também, né? Então, assim como a gente vê, o que te faz pensar quando a gente fala assim que simplicidade preserva o seu poder pessoal, o seu poder criativo, né? De criar realidades, experiências, futuros, né? Que o Harry ele dá um ponto de vista, mas é legal a gente às vezes pensar como é que para a gente isso pode ser um aspecto, né? De lidar com o poder. Uma coisa muito interessante, deixa o pessoal começar a comentar aí, né? Uma coisa muito interessante que eu acho que ele fala nesse texto, né? Ele fala, bom, ele liga, várias coisas são um pouco ligadas, creio que a cultura oriental, quando você fala de simplicidade, né? Aquela ideia de um ser sem muita definição, sem julgamento, sem orgulho, né? Que é quando você consegue estar num lugar mais neutro, um lugar mais equilibrado, que nem é um mega orgulho, nem é uma mega falta de autoestima, né? É um lugar de equilíbrio, na verdade. É interessante. E esse... As coisas que estão rolando, né? Desculpa se eu te cortei. Quer continuar? Imagina. Não? Tá. Pode ir. Tá. Bom, aí também me chamou a atenção que entrou o Gustavo e o Henrique. Então, bem-vindos também.
A gente vai já pedindo desculpa de cara, que a gente não dá bem boas-vindas para todo mundo, porque a gente não vê todo mundo que entra quando a gente está falando, né? Mas é legal contar com quem está aqui e a gente conta com a participação de vocês também. Então, a gente está falando do primeiro segredo, que é a simplicidade. Ó, alguém falou aqui, a Márcia, a simplicidade nos faz acessíveis. É verdade. É muito verdade isso. Quando Sim, você não está nem na pompa, nem lá embaixo, porque quando você está muito para baixo, você também está todo autofocado, né? Ai, porque eu isso, porque eu aquilo, sofrendo e tal, autofocado. Quando você está no orgulho, tá em cima do pedestal, né? Agora, quando você está na simplicidade, naquele lugar neutro que você estava falando, realmente você está mais acessível, você está ali disponível, né? sim. E esses lugares comuns que a gente se coloca muitas vezes de julgamento, que é até um auto-julgamento, né? Então a gente se coloca no eu sou isso, eu não sou aquilo, eu sou bom, eu não sou ruim, isso acaba causando desejo de ser algo e de não ser outra coisa, né? Às vezes é uma resistência a ser alguma coisa. É, E, e é interessante que tanto o desejo como a resistência não são esse lugar neutro da simplicidade. É interessante isso, né? A gente acaba experimentando isso nos exercícios Avatar, que o melhor lugar realmente é esse lugar mais neutro. E só que a gente percebe também que muitas vezes a gente resiste a alguma coisa, por exemplo, ser ruim, a coisa que todo mundo resiste, né? Ninguém quer ser ruim. A gente resiste tanto àquilo que eventualmente acontece alguma coisa, a gente vai lá, projeta no outro e começa a julgar o outro de ruim. Só que isso está reforçando para a gente também esse conceito de ruim. É um jogo interessante que a gente começa a perceber com o tempo, né, Cris? sim, porque existe uma doutrinação muito forte para que sejamos boas pessoas. Não que ser uma boa pessoa não seja ruim, mas ser uma boa pessoa, evitando o que é humano, evitando o que pode ser não tão bom, não não é um caminho, vamos dizer assim, autêntico, né? Porque eu acho que a gente busca autenticidade. Se você quer preservar o seu poder criativo, você tem que ter autenticidade e reconhecer, inclusive, os lados que a gente chama de sombra aí, em alguns momentos. Não é, isso não é um termo usado no Avatar, mas qualquer qualidade que a gente não ache muito valorosa, né? Que a gente tenta afastar, que nem você falou, né? A gente deixa de ter a nossa, que quase o próximo item, né? A gente larga um pouco da nossa integridade, porque a integridade, antes de tudo, é você reconhecer todas as suas partes, né? A gente já falou muito disso numa outra live, né? Mas para isso você precisa estar num olhar que realmente é compassivo no sentido de que tudo é como é. Tá ligado àquela coisa da coragem, né? Ter a coragem de olhar as coisas como são, né? Sim. Sem reagir diretamente a elas como, não, isso não pode ser assim, ou, ai, que lindo, que maravilha, tem que ser assim mesmo, não pode ser diferente. Assim, qualquer uma dessas reações tiram você de uma centralidade onde você realmente olha e vê o que é, né? Verdade, é verdade. A gente deixa de estar presente, deixa de perceber o presente. Isso É. me lembra que a simplicidade também tem muito a ver com você conseguir sair um pouco da sua mente tradicional, né? A mente, ela geralmente complica as coisas. Se a gente for perceber, né? Você põe uma sementinha de qualquer coisa lá. Oi, Sami, beijos, querida. A gente põe Você uma também sementinha de qualquer, maravilhosa. A gente põe uma sementinha de qualquer coisa lá na mente, ela já começa, né? A pensar nisso, pensar naquilo, querer complicar, né? A gente mesmo teve essa experiência aqui fazendo as lives. Quando a gente começou a complicar, de fazer muito roteiro, tal, a gente sentiu que a gente ficou presa e o resultado não foi tão bom. É interessante. A simplicidade de a gente simplesmente estudar o assunto, refletir, trocar ideia e depois vir aqui conversar, acabou pra gente, a gente percebeu um resultado bem melhor, né? Entre nós aqui. Tá presente, tá apreciativo, fluido, né? fluido, Gostosinho. exatamente. Exatamente. É interessante. Eu estava pensando em dar uma lida nesse parágrafo aqui, ó, porque ele Vê que fala ele é de muito. um símbolo taoísta. Ele fala: o símbolo taoísta para a simplicidade é uma rocha bruta. É interessante isso. Ela é um potencial que não carrega qualquer definição fixa. Abandonar a definição é deixar ir, não defendendo qualquer ideia de si mesmo
e não investir em um ponto de vista fixo. Quando a sua mente não é forçada em expressões de julgamento ou pretensão, ela se aquieta e flui com o que está presente. Acho que eu não vou ler todo, porque não vou acabar. Desejos compulsivos desaparecem. Deixar de lado as justificativas e argumentos trazem a sua mente de volta ao presente. Faça perguntas simples, dê respostas simples, compartilhe prazeres simples, aprecie as coisas que um dinheiro não pode comprar. Observe. Seja uma rocha bruta, menos a rocha. Essa parte eu acho demais. Teve uma parte aqui que o Gustavo falou, que ele falou, eu não sei se vou conseguir voltar, porque eu nem vou mexer, mas ele falou que a simplicidade é o máximo, acho que não lembro a A palavra. simplicidade é o máximo da sofisticação. Isso. O máximo da sofisticação. Porque ela é muito efetiva, eu acredito, né? Que é nesse sentido. Ela realmente deixa a gente num espaço de maior tranquilidade, paz de espírito. Janine Mendes entrou também e Vanessa, bem-vindas. Bem-vindas. Vanessa, saudade de você. Espero que você esteja bem. Então, quem quer comentar alguma coisa dessas coisas que a gente está falando, ou que a gente leu sobre a simplicidade como que é o primeiro que a gente está levantando aqui, o primeiro segredo de como preservar o nosso poder de criação, né? Nossa criatividade. Criatividade não só no sentido que a gente, às vezes, liga à arte, né? A gente acha que só artista tem criatividade, né? A criatividade no sentido que a gente cria a própria vida, as relações que a gente cria, as experiências que a gente cria, bem nesse sentido, né? É isso que a gente está pensando, né? O que ela também falou que está com saudade, né? O que preserva isso? O que preserva a qualidade, né, desse poder? Que a gente sente na gente muitas variações, né? No cotidiano, me parece que é uma experiência muito comum que a gente tenha muitos altos e baixos, que haja uma oscilação no como a gente se sente com relação a essa capacidade de poder. Gustavo, o simples é uma nova tendência? Uma pergunta. Gustavo tá sempre procurando pelas tendências. E não é, né, Gustavo? Porque se você for pensar que nos escritos taoístas já se falava disso há quantos milhões de anos, né? E a gente que acho que agora está talvez prestando atenção nisso. Porque acho que o simples tem a ver com a presença também, né? Quando você consegue ficar simples, não deixar sua mente ficar muito agitada, você consegue ficar presente, você consegue perceber. É tudo interligado, né? Por exemplo, acabou de passar meu gato aqui e esfregou na minha perna. Elas sempre me trazem para a presença, porque é o que está acontecendo aqui agora, elas me trazem para a percepção do agora, né? Tem a ver com o que ele falou ali, né? Das coisas simples e que trazem a gente para esse momento presente, para essa percepção de coisas boas do dia a dia, né? Uhum. Mas falando disso... Eu acho que realmente assim, já houve uma tendência, assim, você pega iluminismo, filósofos e toda uma série de pensamentos, reflexões, teoria quântica, tudo a gente gosta. E eu não me vou excluir disso. A gente gosta de ficar navegando nas mil possibilidades, aqueles pensamentos, conversar com outra pessoa, mais informação. E, às vezes, a coisa é simples. Tem muita gente que, às vezes, usa como critério de simplicidade você poder explicar uma coisa para uma criança. E isso é muito válido. Porque por que a coisa tem que ser tão complexa que não dá para explicar para uma criança? Porque a criança tem uma visão simples, de certa forma. Se ela busca... Não é que ela tem uma visão simples, ela busca uma resposta clara, uma objetividade, digamos assim, uma clareza. Eu acho que essa simplicidade está muito ligada à clareza das coisas, como elas são. O que ele falou? Observam... O Gustavo colocou aqui. Observa uma gama de pessoas buscando viver o simples, a vulnerabilidade, o ser humano. Que bom, né? Sim. Que delícia. Inclusive, tem mesmo movimentos sobre o que é essencial, né? As coisas mais clean, no sentido de não ter... Minimalismo. Então, a humanização nas empresas, né? A vulnerabilidade nas empresas, as comunicações mais verdadeiras, a autenticidade. Realmente,
Existem muitos movimentos sobre isso. Porque mesmo que você fale assim, não, é legal a vulnerabilidade e tal, mas todo mundo sabe que numa relação pessoal que você tem com alguém, você realmente se permitir ser vulnerável, tá longe de ser uma coisa muito fácil assim. Acho que a gente tem um histórico de não se deixar ser, de se proteger, né, de se esconder um pouco. É claro que tem as pessoas com quem a gente avança mais, mas eu acho que assim, eu considero que esse é um espaço novo que todo mundo ainda está tateando um pouco e que a gente realmente a gente busca um pouco de confiança maior para a gente se abrir. O que não quer dizer que não seja um bom caminho, porque é o caminho da autenticidade, né? Deixa eu ver o que a Sami falou. Essência de sermos o que somos, sem definições, sem identidades, sem julgamentos, expectativas, apenas ser. É isso aí. Alguém falou leveza. Alguém quem? Deixa eu pegar. É que eu sou péssima para mexer nesses comentários. A Ana. A Ana falou de leveza. Acho que simplicidade está muito ligada à leveza mesmo. Né? Clareza, leveza, essa existência que a Sami falou, né? Existir Sim. E valorizar o existir, né? E quando a Sami está falando aqui sem identidades, né, sem expectativas, isso tem uma coisa que é da cultura da nossa sociedade, né? Que você sempre está numa identidade querendo convencer alguém de alguma coisa, por exemplo, né? Ou então numa identidade profissional. Eu sou, por exemplo, eu sou uma boa profissional, eu sou uma boa mãe. Você sempre quer estar dentro de uma identidade. Quanto mais você se define, menos simples você consegue ser, menos sem julgamento. E julgamento aí até com você mesmo, né? Você acaba sendo duro muitas vezes com você mesmo, né? E o julgamento quando ela fala assim, o julgamento, a gente acaba jogando muitas vezes esse julgamento para o outro, né? Então a gente acaba refletindo as coisas que a gente não quer no outro, que isso aí já é uma máxima até da psicologia, mas a gente olha muito no Avatar. Então, uma coisa interessante é assim, sempre que a gente não gostar de alguma coisa no outro, é interessante a gente ir lá investigar na gente. Por que aquilo está incomodando a gente? O que é que tem ali, que lá no fundinho, sem julgamento e sem culpa, mas que lá no fundo também tem um pedacinho e uma sombra que eu não estou reconhecendo. É bem importante isso, né? Para que você possa ficar nesse lugar neutro, senão você vai estar sempre se julgando e julgando o outro. Isso que você falou acabou jogando a gente, eu acho que a gente pode ir para a segunda qualidade, que é a integridade, né? Inclusive, uma das partes do parágrafo que ele fala é justamente isso, dê uma reviravolta em seus criticismos e se aproprie deles. As falhas que você encontra nos outros são as suas chaves para a compreensão da mente com a qual você está associado. Isso é bem interessante. Você se associa com aquilo te chama a atenção, né? Então, aquilo ali, de alguma forma, está vibrando. Porque quando não incomoda, você não está conectado, não está tendo uma reverberação assim, né? Quando a pessoa te incomoda demais, existe uma sintonia, para falar em música, né? Você toca uma corda do violão, a outra toca. Uma toca, mas a outra não toca. Então, aquelas que vibram juntas é porque tem alguma coisa. Então, assim, é físico, inclusive, né? Você perceber que a energia ela está carregada ali, ela tem uma tensão carregada, né, na verdade. E aí, o que é interessante, que faz com que qualquer outro, principalmente os que a gente pode chamar de inimigos ou de pessoas incômodas, elas são ótimos mestres, né? Porque vão te mostrar caminhos para você compreender melhor no que você está se associando, né? Seus melhores mestres, né? Para poder retornar para o tal ponto da neutralidade, né? Depois, mas é só depois, porque enquanto está com a atenção fixada em certas coisas, não vai para o ponto da neutralidade de jeito nenhum, né? E ele fala, junto com isso, ele fala uma coisa interessante também. Ele fala assim: não crie efeitos que os outros não estejam dispostos a experienciar. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? A gente ainda, nessa nossa evolução, a gente às vezes toma decisões por nós sem olhar o que aquilo pode causar no outro. E isso tanto o outro que está super próximo dentro da família, como o outro
mais distante, cliente, fornecedor, parceiro de trabalho no mundo, né? Falando de uma responsabilidade mais ampla. Então, essa questão de integridade, ela tem muito a ver com a responsabilidade, que a gente comentou um pouquinho. Os assuntos vão acabar se misturando um pouco, né? Mas a responsabilidade pessoal, que a gente falou um pouquinho lá no começo, que o poder também traz. E até tem a ver com a vulnerabilidade, que o Gustavo comentou também, porque quando a gente é suficientemente vulnerável com a gente mesmo, a gente também consegue enxergar essas sombras, essas falhas e ir se autocorrigindo, e ir se melhorando no dia a dia, melhorando o que como é que a gente está refletindo no outro, né? As coisas. Então, a vulnerabilidade é uma oportunidade da gente fazer esse crescimento, né? Da gente melhorar a nossa integridade com a gente e com o outro. Sim. E, inclusive, essa questão que você tocou das coisas serem com os mais próximos ou com os mais distantes, hoje em dia, inclusive a pandemia e muitos outros casos, fazem com que a gente veja com mais clareza coisas que a gente não via, talvez, há alguns anos atrás, da interconexão tão grande que existe. Meio que Verdade. A gente sempre esteve conectado, a Terra e todos os seus habitantes, a gente sempre esteve conectado, mas eu acho que a percepção, a consciência desse estado de coisas e a gravidade dos pontos em que está hoje, ela acaba fazendo com que a gente tenha mais clareza também dessa questão aqui, não fazer, porque quando a gente fala, cadê a frase? Aqui. Não cria efeitos que outros não estejam dispostos a experienciar. Se eu pensar na geração futura, dos meus filhos, dos meus netos, dos filhos dos meus netos, o que eles vão experienciar a partir das atitudes e dos compromissos que eu tenho hoje com relação à vida, em relação aos relacionamentos, em relação ao meio ambiente, com relação à vida como um todo, né? Então, assim, não é só no agora, como também no futuro, porque as coisas, elas se desenvolvem. Apesar de que é nesse mesmo tempo, deixa eu ver se não é nesse. Não, é nesse mesmo. É nesse mesmo que ele fala uma coisa muito interessante, porque a gente está falando do tempo, né, e do impacto nas pessoas, mas ele fala que você estando presente, né, ele fala, esteja presente, esteja fora do tempo ao invés de dentro dele. E aí, isso aqui já deixa a gente mais, vamos dizer, como que a gente fica quando a gente fala fica fora do tempo? O que é isso? O que vocês acham que é isso? Né? Esteja fora do tempo ao invés de dentro dele. Entrou mais um monte de gente aqui, né? Até a Sami, que delícia de bate-papo, quero participar com vocês. Como podemos melhorar? Fala aí. Dá seu ponto de vista, vai colocando. De repente, ano que vem, a gente pode criar umas lives pelo Zoom, né? Que a gente possa ter mais gente participando. Todo mundo fala em TV, né? Vira mais um. Pode ser legal. É uma ideia, hein, Sami? E aí, nenhum palpite sobre o tempo, gente? Que a gente está sempre pensando nele, né? Uhum. Então, por isso que, assim, essa qualidade de segredo que a gente pôs no título, né? Tem a ver um pouco com essa, porque tem umas coisinhas aqui, assim, em cada parágrafo, que deixa a gente meio, assim, sabe? Curioso, assim, um pouco mais curioso ainda sobre o que exatamente é isso. Dá para fazer trio, não? Não sei, será que dá? Não dá. Se eu chamar a Sami, derruba você. Não pode. Hoje não dá. Podemos fazer no Zoom a próxima vez. Vamos fazer no Zoom, vamos combinar de fazer. É gostoso. Instagram não permite ainda. Não sei que tenha 2 pessoas juntas num lugar, né? Tá vendo, mas aí Sami? Você está sentada comigo. Bom, mas aí, Cris, acho que eu vou falar, porque o pessoal não está falando, né? Mas acho que tem muito a ver com a gente estar presente, né? Quando você está presente, você não está em outro tempo, você não está num tempo passado, num tempo futuro, você está aqui agora, você está presente, você está percebendo, você está
íntegro no sentido de estar inteiro com o outro também, né? Uhum. E fora a questão da integridade e honestidade mesmo, né? Que ele fala, experimente tal plenitude que nada seja favorecido por influências mentais ocultas, né? Traga sua mente para a luz, ou seja, é de novo a questão da clareza, de realmente ter a coragem de ver com clareza e não deixar aqueles pontos debaixo do tapete escondido. Ah, isso agora não quero olhar, faz de conta que não existe, porque todo mundo faz um pouco disso. Ó, o Fábio também entrou. E aí ele fala, torne a desonestidade e a negação de responsabilidade impensáveis. Eu vejo isso para mim como um objetivo, assim, que eu acho difícil. Torne a desonestidade e a negação de responsabilidade impensáveis, porque a gente ainda é muito falho ainda nessa coisa de assumir total responsabilidade, mesmo porque a gente tem muita responsabilidade sobre tudo, muito mais do que a gente imagina, né? Eu acho que na medida que a gente amplia o nosso autoconhecimento, a gente vai ficando com mais clareza de até onde nosso ser, a nossa existência impacta e vai sabendo melhor andar a partir desse novo conhecimento. Deixa eu só dar um exemplo. Eu tinha um problema assim com meu pai tem 106 anos, e a vida dele hoje em dia, essa idade, a gente fala assim, nossa, mas é uma vida assim que não tem uma função, né? Ele não tem um trabalho, ele não tem uma atividade, ele praticamente come, dorme, fica sentado, né? E aí isso, de certa forma, me angustiava, sabe? Assim, por que ele tem essa vida assim? E aí a minha filha esteve lá visitando e ela veio conversar comigo sobre a coisa da vida dele, né? E aí eu percebi um valor de que cada um de nós da família, quando a gente pensa nele ou convive com ele, o que acontece? A gente sempre repensa a nossa vida. E é simplesmente pelo fato dele existir, dele ainda estar aqui. Então, tirou todos os apetrechos extras, sabe? Que fazem, às vezes, eu me relaciono com essa pessoa porque, poxa, essa pessoa é tão legal, ela dá um monte de ideias, ela é ativa, tirou todas essas outras coisas e ficou simplesmente a existência dele. E através da existência dele, quando a gente se relaciona, a gente repensa o que é estar vivo, o que é existir exatamente. Então, acho que a gente volta um pouco para esse agora simples, né? E entra mais em contato com o que é essencial, que realmente é o ser, né? Não é o que se tem, o que se fala, o que se pensa, o que se constrói, sei lá. A gente tem ambições de construir coisas boas, né? Mas às vezes eu acho que a gente se perde tanto nessa coisa das metas, as metas, que a gente esquece do perceber e celebrar o momento da existência como ela é, dentro dos momentos em que ela é, desse agora presente sempre, é um agora eterno, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que você citou aí que me chamou muita atenção nesse parágrafo especificamente é esse traga sua mente para a luz. Porque muitas vezes, eu acho que o passado ele só é importante nesse ponto aí, que acho que depois na aceitação ele fala um pouquinho mais. Mas quando você traz as coisas para a luz, você percebe o que tem em cada momento daquele, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. Seja um momento bom ou seja um momento ruim, mas você percebe plenamente o que você está sentindo ali, você consegue captar qual foi a preciosidade, a lição daquele momento e consegue seguir em frente. Mas geralmente a gente não faz isso, a gente joga, principalmente as coisas que a gente não gosta, para baixo de um tapete bem profundo, para baixo da terra, ou seja lá para onde for, e quando a gente vai puxar de volta, parece o começo de um esqueleto, né? Começa a sair um monte de coisa lá de dentro. Então, eu acho esse traga sua mente para a luz super bacana, assim, no sentido de você não deixar essas coisas se esconderem, não deixar as resistências aumentarem, não deixar as coisas se acumularem, porque é como lixo acumulado mesmo, né? Que a gente vai deixando ao longo do tempo e isso vai quebrando a nossa integridade, isso vai fazendo a gente se sentir menos inteiro. Cada coisa dessas que a gente
deixa para lá e não resolve, pelo menos não entende, né, o que foi aquilo, por que foi aquilo, a gente acaba se sentindo menos íntegro. E é uma sensação interna mesmo. A gente se sente menos inteiro. Então eu adorei esse traga sua mente para a luz. Com certeza. Né? E na sequência que ele fala, deixe de ser a sua história também. Né? Sim. Porque a história, às vezes, você conta uma história, você tem uma história que você conta sobre a sua própria história, e ela é cheia de, às vezes, dores, fracassos, tristeza. Mas são pontos de vista. Quando você conta uma história, sempre são pontos de vista. Tem até conta a história que eu lembro, são 3 personagens na história e o filme é passado assim, eles contam do ponto de vista de uma pessoa, depois da outra, depois da outra. Então você vê os pontos de ligação, né, da história acontecendo, mas são percepções completamente diferentes, né? Uhum. Então, qualquer uma dessas histórias, ela está definida por pontos de vista que a pessoa escolhe ter, na verdade, uma escolha. Por mais que às vezes a gente acredite tanto nela, você nem percebe que é uma escolha. Então, quando ele fala, deixe de ser a sua história, é um pouco isso. Abre um pouco mão desses pontos de vista muito fechados sobre tudo, né? Porque as coisas podem ser completamente diferentes do que elas estão aparentemente sendo, né? Sem dúvida. Às vezes eu olho para aquilo e vejo sempre igual e pode não ser aquilo. Eu só simplesmente fixei num ponto, né? Num ponto de por um olhar, uma percepção única, uma teimosia quase, né? Acho que a gente é bem teimoso, principalmente porque a gente quer estar certo, né, sobre as coisas. Verdade. Então, você olha, você julga e você já declara que aquilo é o certo e tem que fazer esforço para se tirar dali às vezes. Aí, mesmo às vezes, coisas que te causam mal, né? Te põem em caminhos que não são os melhores, vamos dizer assim, para a sua felicidade, para o seu bem-estar na vida, e mesmo assim você teimosamente se mantém neles. Características da mente que a gente às vezes se associa, né? Uma ilusão criada por aquela identidade, com certeza, né? E fica na ilusão e dança e borda nessa. Por isso que as ferramentas são tão importantes, para poder ajudar a gente a ir olhar e dar uma bela de uma lavada nessa coisa, né? Entender qual é o jogo que a gente está jogando, né? Porque a gente cria jogos e joga, né? E não percebe que está no jogo, né? Ou entra na história e se perde dentro dela, né? Eu ia falar exatamente disso. A gente tem muita ferramenta para tirar a gente da atenção fixa, para a gente conseguir sair, né? Mudar os pontos de vista. E muitas vezes esse ponto de vista que a gente fica agarrado, como você falou, é um ponto de vista de vítima, que não tem integridade no sentido da autorresponsabilidade, mas pior ainda do que isso é assim, não aprende a lição que veio com aquilo. Sempre tem alguma coisa, em tudo tem uma pérola escondida para a gente descobrir, tudo que acontece. As piores coisas têm uma pérola escondida e aí a gente perde essa oportunidade, né? Interessante. E com isso a gente também acrescenta a falta de poder, né? Porque Exato. quando você se sente vítima, a sua barrinha de poder, né, de criação, ela tá baixando, né? Total, é o que a Sami falou aí, drama, puro drama. Drama, vítima, ó vida, ó azar. Ó de hora. E Cris, vamos conversar. Desculpa, ia te cortar. Ia chamar para o próximo ponto, né? Legal. O próximo ponto que o Harry cita aí nesse texto é sobre o serviço, né? O serviço que é o que nós podemos fazer, o que a gente pode entregar para o mundo, né? O que a gente pode transbordar para o mundo. Então, esse serviço, ele é algo que é quando a gente consegue ultrapassar o egoísmo, né? Você consegue ultrapassar um pouco do seu ego e consegue transbordar o que você tem para dar, né? Você consegue compartilhar. Então, e ele fala em alguns textos que quando a gente se perde no serviço, aí que a gente evolui pra caramba, e a gente sente isso quando a gente vai para os cursos, porque ali a gente está a serviço de quem está no curso, a gente está ali para ajudar aquela pessoa a experimentar profundamente as ferramentas, a ter resultado, e é um presente para a gente sempre sai
muito mais abastecido de energia do que a gente chegou, né? É realmente incrível quando a gente experimenta isso. Então, quando a gente tem alunos para Avatar, é um presente não só para eles, mas é para a gente também. Com certeza. É Aquela moça, ganha-ganha, todo mundo ganha, muito bom. ganha. Aquela moça que falou no começo que a simplicidade ela trazia acessibilidade, lembra? Nos torna Uhum. mais acessíveis, né? Tem um pouco a Sim, ver com isso, porque você fica acessível para servir, né? Você fica, assim, todo o seu aprendizado, todas as suas habilidades, elas ficam a serviço, né? De como que aquilo pode ajudar, como é que aquilo pode apoiar, né? Como é que aquilo pode ser suporte. E não só o meu para os outros, o dos outros para a gente, é uma troca constante do quanto todo mundo pode se dar suporte, quantos ganhas-ganhas podem estar sendo executados, digamos assim, postos em andamento ao mesmo tempo, né? Assim, aí é uhum. uma roda não de ganhadores e perdedores, da crueldade dos vencedores e dos que sofreram, não, mas uma coisa onde a gente está crescendo junto, né? Uma espiral de crescimento todo como se diz aquilo de pôr alicerce, alicerçado no serviço, alicerçado no você poder estar acessível a serviço do outro. É uma ideia É. muito boa. Saudade, Eu vou ler um Cristina. Eu também pedacinho. te falo. Eu fiquei com vontade de ler um pedacinho dessa parte Lê. aqui que eu achei bem legal. Ele fala assim, acho que eu vou ler, acho que eu até vou ler inteiro, porque é bem Lê tudo, né? interessante. Uhum. Liberte a mente da escravidão imposta pelo ego. Você não é matéria, energia ou espaço. Você está além de qualquer definição. Então, por que ser um escravo de uma? Permita-se o dom da perspectiva universal. A sabedoria surgirá e suas ações serão motivadas por uma intenção intuitiva, espontânea e benevolente. Não há arrependimento. Faça coisas úteis. Ajude os outros pelo deleite de ajudar os outros. Concentre-se em agregar valor ao mundo em vez de consumir o mundo. Essa última Uhum. frase é maravilhosa, né? Sim. Agregar, né? Agregar valor ao mundo em vez de consumir o mundo, né? É um bom medidor aí para você fazer no fim da vida. E aí, eu agreguei mais ou eu consumi mais? Tem como é que fala? Tem as pegadas, a pegada sustentável, podia ter essa pegada também, de fazer um medidor dessa pegada aqui. É verdade. Ó, o Carlos aqui, ele falou. É o Carlos, né? Uma É o energia Carlos. muito boa. Quem recebe o serviço percebe a luz. E aqui em cima alguém falou Cadê? Carlos já Universal, foi, não Carlos já fez o universal. curso, pode contar. O Fábio estava aí também, já fez o curso, pode contar. São dois alunos que fizeram o curso ano passado, né? Enquanto ainda era presencial, estamos no momento online agora. Sim. Mas realmente é uma energia muito boa e a gente que está lá como master, que está a serviço, como a gente fala, a gente se sente muito bem também. A gente acaba trabalhando na gente, a gente acaba trabalhando na gente, no outro, né, com o outro. E é um ambiente de muita apreciação, né, Cris? É muito gostoso. E mesmo uma coisa simples como uma gentileza qualquer que se faz durante o dia, sabe? Uma gentileza mesmo, uma coisa qualquer. Às vezes uma pessoa deixa cair uma coisa no chão, você pega e dá para a pessoa, ou você avisa que caiu. Assim, esses pequenos gestos de gentileza, de bondade, de você se preocupar com o outro, de você ele é espontâneo quando a gente está melhor. Eu acho que quando a gente está mais alinhado, a gente é mais assim mesmo. Por isso que ele fala isso de uma intenção intuitiva, né? Ela é benevolente, ela é espontânea, porque eu acho que quando a gente está bem, realmente, esse é o mais natural da gente, né? E a gente se sente muito bem quando a gente faz uma coisa dessas. E o mais curioso é que a gente não faz para se sentir bem. A gente faz para ajudar o outro, né? Você vê uma coisa e fala, poxa, peraí, né? Ó, aqui, caiu, tá aí. E aí depois você se sente bem. Pode ser uma coisa pequena, simples, pequena mesmo, mas você se sente bem com aquilo.
uma experiência Uhum. única, uma nova janela emocional. Passa a ver as mesmas coisas, porém de forma diferente. Sim, acho que uma das grandes características que quem faz o curso tem é realmente ampliar essa experiência de multiplicar pontos de vista, né? De realmente Sim, experimentar a diversidade possível, né? Porque, como a gente estava falando um pouquinho antes, né? Ponto de vista fixo é o que a gente mais vê, inclusive toda essa dualidade, essa polarização grande que tem nas redes sociais com relação a vários assuntos, né? Todo mundo fica meio que inimigo de morte por causa de um tema, né? Às vezes, sabe? É assim, é o contrário disso. A gente está falando, é o não contrário é disso. isso. É tentar É, ver que não precisa ser assim. Realmente não precisa. Que o mundo ele tem essas polaridades, mas a gente não precisa se agarrar num lado dela e achar que ali é o certo e pronto, e sabe, e o outro se agarrar do outro. Não precisa ser assim. A gente pode simplesmente verificar que são os vários pontos de vista e, melhor ainda, perceber que existem pontos de vista que agregam as polaridades, que essa é a perspectiva maior que a gente está buscando, né? Onde aí essa intuição ela responde para todo mundo, sem ser na discussão, na agressividade ou na polarização tão grande, né? é. E mesmo que você tenha pontos de vista diferentes, mas a questão do não julgamento e da apreciação, né? De você estar num ambiente apreciativo faz toda a diferença. A gente estava Sim. experimentando isso até no clube aí, para dar um exemplo prático, tem umas pessoas do clube aqui, mas é Uhum. justamente por ser um ambiente apreciativo, onde todo mundo pode dar sua opinião, você se sente confortável, né? É o que acontece nos cursos Avatar também. Você se sente à vontade para ser quem você é, para estar vulnerável, para olhar para suas questões. Então, é como se fosse, a gente fala assim, quando a gente vai para o curso Wizard, é como a gente gostaria que o mundo inteiro fosse, né? Apreciativo, onde você não precisa ter medo de ser quem você é, de expor, né? O Sim. que você está sentindo ou E você não pensando. ser agredido por conta de uma coisa que você demonstrou, né? Porque aquele negócio de não cria efeitos que os outros não estejam dispostos a experienciar. É muito fácil quando você se vulnerabiliza, uma pessoa mal intencionada, usar as coisas que Contra foram você. numa situação de te agredir ou de ganhar uma ascendência sobre você. Mas esses É, são jogos velhos, são jogos antigos, eles não fazem parte dos segredos que são esses aqui que ampliam e preservam o nosso poder, porque o nosso poder é de criação de coisas boas, né? Não é para destruir, não é, né? A gente falou bastante disso na outra live, né? Então, o que a gente está verdade. tentando ver é o que constrói melhor e em conjunto, né? É para o todo, é para cada um, e mesmo porque ele falou lá na integridade, né? É, seja, cadê um outro? É uma coisa que ele fala que a gente é todo mundo. Cadê? Ah, tudo bem, está em algum lugar e todo mundo sabe. A gente não É é parecido com Somos sozinho. Todos Um, assim, né? É, Algo parecido com isso. a gente está realmente uns no mesmo, na história do mesmo barco. Tem gente que discute isso e fala assim, não, mas no barco tem primeira classe, segunda classe, que tem gente que está no mesmo barco, mas bem pior do que o outro. Mas, em última instância, sim, é o mesmo barco, né? Com variações sobre o tema, mas o que a gente pode pensar de positividade de construção do futuro, eu acho que ela só vem a partir de uma visão de todo mesmo, de como que cada dessas ações e atitudes que a gente toma, ela pode influenciar, interferir e gerar coisas na interligação total que existe entre todo mundo, né? É, Não dá para fugir disso, de pensar isso. Empatia é essencial aos segredos. é isso que a Márcia falou aqui, a Ah, empatia, ela entra tanto no serviço ao outro, né? Que você tem que ter mesmo sim, empatia. A gente até usa algumas palavras além da empatia, como apreciação, né? Que é justamente você não ter julgamento sobre. Você não precisa pensar igual a outra pessoa, é só você não ter julgamento e abrir esse espaço entre você e o outro, né? É um não aquela julgamento dos dois lados. E a empatia acho que entra também na coisa da. Entra na simplicidade, que a gente fala muito de não ter julgamento também, né? Então, é como se fosse
na verdade, é algo natural que a gente perdeu um pouquinho, essa capacidade de estar com o outro apreciativo e sem julgar, né? Uma coisa que a gente precisa reexercitar. E que chega no último, que a gente precisa falar, que está ficando no final já. A Opa, quarta fala. qualidade, que é a aceitação, né? Uhum, Tem empatia, você tem muita aceitação pelo outro sim, como ele é, como a coisa é, né? Certas coisas sim. na vida são inevitáveis. Erros, perdas, lesões, injustiças, transtornos emocionais, horrores, dores, opressão e, claro, até a morte. Resistir ao que é inevitável só faz com que dure mais tempo e deixe cicatrizes mais profundas. Mas como aceitar o sofrimento? Essa pergunta é: como aceitar o sofrimento? A resposta é que você deve encontrar algo positivo nele. A princípio, isso pode parecer impossível, mas se você abordar a experiência com coragem e usar as suas ferramentas Avatar, é possível. Porque encontrar o lado positivo de uma experiência resistida pode exigir que você perdoe alguém, ou confesse uma transgressão, ou assuma uma perspectiva mais ampla, mudança de ponto de vista. Transformar uma experiência negativa em algo positivo faz você crescer. E eu acho que a empatia, ela gera esse crescimento porque ela tem essa aceitação, né? Empatia do outro. Você pode não concordar, mas você aceita e dá o direito do outro ser, sentir, existir como ele decidiu, como ele é a vida dele, é a história dele, sabe? E também tem a coisa de que as coisas são como são. Uhum, uhum. É interessante que essa questão da aceitação, né? Dentro do Avatar a gente olha muito assim, quando a coisa está no passado, é importante você aceitar o que já passou para que você transforme aquilo numa lição, para que você transforme aquilo em algo, a tal da pérola preciosa. E aí, para isso, às vezes, você tem que perdoar, você tem que olhar um pouquinho para uma coisa que foi incômoda durante um tempo. Você tem que, às vezes, confessar, que nem ele falou aí, confessar uma transgressão, alguma coisa que você fez no passado. Não é o que você é agora, não te define aquilo, mas você fez alguma coisa no passado e confessar para você mesmo, para um colega, tal, isso ajuda você a se libertar daquilo, né? E ir para uma perspectiva mais ampla. Agora, quando a gente pensa no presente, no Avatar, a gente pensa, ok, a gente precisa ter aceitação com tudo que já passou. Ficou, é ontem, pronto, passou a aceitação. Mas quando a gente pensa daqui para frente, a gente pensa em criar novas realidades. Então, é descolar dessas coisas do passado também, né, Cris? É não ficar preso nelas, né? Olhar para elas justamente para não ficar preso nelas. Sim, reconhece, né? Reconhece, observa, vê como é que faz diferente. Se quiser mudar, muda, né? E vai para frente. Sim. O Gustavo está aqui com um sofrimento muito sério. Ele falou que ele sofre de empatia crônica. Que Legal, bom, que Gustavo. bom. Nada como a gente conviver com gente que tem empatia, né? Que é uma coisa que a gente precisa tanto, né? O mundo precisa, né? Precisa E e a o gente Carlos precisa e a gente pode dar, colocou. né? Aquela pergunta, o É, mundo precisa e a gente pode dar. Isso e aí a que é gente legal. pode dar. Que bom, vamos transbordar isso. E o Carlos colocou assumir responsabilidade e sair da posição de vítima quando a gente olha para o passado, né? E esse assumir responsabilidade não é uma coisa, não é se culpar, né? Não é pegar o chicotinho, que às vezes a gente faz. Pega o É, chicote e se dá umas chicotadas, né? Faz parte, às vezes, do caminho. Mas é olhar para o que aconteceu, né? E é realmente tentar extrair o que foi aquilo, para que aquilo foi bom, qual foi a lição. Sair daquela posição de vítima e falar, ok, legal. Entendi qual foi a lição e vamos em frente, né? Vamos criar coisas diferentes agora. né? E mesmo quando não entende, né? Também ficar vulnerável para não entender, porque a gente também tem situações onde você quer tanto entender que você parece que fica parado tentando entender o negócio e não anda porque tá bom. Às vezes é só foi porque foi, né? Você não precisa também dar aqueles tratos na bola que parece que você nunca vai entender, então você nunca vai andar para frente a partir daquilo, né? A É. compreensão é importante, mas eu acho que não é sempre. Se você sentir o que está acontecendo, para onde você quer ir caminhar, tudo bem, você precisa entender, você precisa sentir o que está acontecendo, você precisa ter a percepção clara, né, das coisas.
Sim. Acolher o que passou, ser grato e transmutar. A Márcia. Cris, olha Sim. só, falta 5 minutos para o horário que a gente combinou com o pessoal que ia fazer Ah, 1 hora. Acho que, apesar do Instagram ultimamente não estar cortando a gente, mas acho que é bom a gente cumprir o horário e a gente quer convidar todo mundo que está em casa para a gente fazer um exercício, certo? certo, vamos lá. Eu Esse vou mostrar exercício aqui ele de. tem 4 características. Quer começar? Esse exercício é do livro Resurfacing. Esse livro tem 30 exercícios que a gente usa no primeiro curso do Avatar. Tem umas pessoas aí na live que estão querendo fazer o curso. Gustavo, Ana, que estavam aí, estamos conversando aí de fazer um curso em breve. Então, esse exercício se chama exercício da compaixão. Honestidade consigo mesmo conduz à compaixão pelos outros. O objetivo do exercício é aumentar a quantidade de compaixão no mundo. Os resultados esperados são um sentimento de paz pessoal. Então, tem as instruções. Esse exercício ele pode ser feito em qualquer lugar onde as pessoas se reúnem. Aeroportos, shoppings, parques, praias, etc. Deve ser feito com estranhos, discretamente, a certa distância. Tente executar todos os 5 passos com a mesma pessoa. Essa aqui é a instrução geral. Aqui hoje a gente vai fazer, a gente vai monitorar vocês, ele é um exercício guiado, mas vocês têm que escolher uma pessoa da vida de vocês, porque todos os passos são feitos com essa mesma pessoa. Então, escolham alguém da vida de vocês para estar colocando atenção nessa pessoa a cada passo que a gente fizer, tá bom? Vamos começar então. Vocês já escolheram a pessoa? Alguém não escolheu ainda? Manifeste-se. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está buscando felicidade para a sua vida. Com a atenção voltada para essa mesma pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida. Com a atenção voltada para a mesma pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está procurando satisfazer suas necessidades. Com a atenção voltada para a mesma pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está aprendendo sobre a vida. E aqui tem uma definição de amor. Amor é uma expressão da disposição de criar um espaço no qual algo tem permissão para mudar. E esse exercício, ele pode ser feito de várias formas, tem algumas variações aqui no livro. Então, ele pode ser feito por casais e membros da família para aumentar a compreensão mútua. Pode ser feito com velhos inimigos e antagonistas ainda presentes em sua memória. Pode ser feito com outras formas de vida. E teve algumas pessoas que entraram, acho que no meio do exercício, só para explicar, gente, a gente estava fazendo um exercício do Avatar, e depois essa live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram, como a gente coloca no YouTube. Então, se vocês se interessarem, vocês podem assistir depois. A gente está chegando no finalzinho, mas tem algumas coisas ainda esse ano que vão acontecer, né, Cris? E a gente queria contar para o pessoal de casa. Sim, sim. Então, a gente tem... Na própria quarta-feira, ainda nessa semana, às 7h30 se alguém tiver interesse em falar com a gente, vai ter uma conversa, um bate-papo informal sobre o que é Avatar. Então, algumas coisas para refletir, assim. E como vai ter o workshop no final de semana, na sexta, sábado e domingo, então essa é uma boa preparação, assim, para já entrar no clima. Para quem gostou hoje, sentiu no coração que está, de alguma forma, conectado com essas
tendências, pensando no Gustavo, já que você falou que ele gosta das tendências, mas pensando nessas tendências, né, de preservação de poder e de todo, né, de construir um futuro mais digno, né, do que a gente sabe que a gente pode ser. Então, continua a sintonia, né? Continua vindo junto, que a gente vai estar, então, quarta-feira, uma horinha, assim, o que é Avatar, e depois, gratidão também, Sami. E depois, no final de semana, sexta, sábado e domingo, das 8 às 13, né, Deise? É o Isso, das primeiro 8 às módulo. 13, é o primeiro módulo que a gente chama de Resurfacing. São 30 exercícios que estão contidos nesse livro. A gente usa também o outro livro, Vivendo Deliberadamente, faz os exercícios. É interessante porque vai ser online, a gente já participou de cursos online este ano aí, e é muito legal também. O curso tem um super efeito, a gente faz as leituras junto, faz os exercícios, cada pessoa faz seu exercício na sua casa, mas a gente usa salinhas do Zoom, faz tudo através do Zoom e usa salinhas para poder fazer exercícios individuais. Então, interessante para quem não sabe, né? A pessoa não é exposta, né? Ela faz o exercício individual com o master para poder realmente trazer à tona as questões dela. É um final de semana, ou melhor, 3 dias, né? 3 manhãs para trabalhar em você. Acho que para esse momento do ano maravilhoso, né, Cris? Para você Sim, com certeza, já, né? já entrar Botar 2021 com... as questões que estão, como elas estão, em que ponto elas estão, né? E Sim. é isso aí. E o Quem Resurfacing quiser, tem, inclusive, ele trata de várias coisas, mas ele tem, inclusive, um, um reolhar, né, para a vida como um todo e fazer alguns planos para o futuro mesmo, né? Botar a tua atenção em algumas coisas que você quer criar para começar a criar diferente. Então, acho que é realmente incrível, assim, principalmente para essa época do ano. Muito bom. ele tem E a quem quiser... diferença básica do que a gente está fazendo aqui, que aqui a gente está falando a respeito. Então, de certa forma, a gente ainda está na mente, assim, a gente ainda está. E no Research são 30 exercícios, então, na prática, você está trabalhando exercícios de atenção, exercícios sobre as crenças, exercícios de vontade, então, você vai experienciar mesmo. Não é só ficar pensando nas questões, que nem a gente na live, de certa forma, a gente pensa e fala, e explica um pouco, assim, a gente está mais no intelecto, né? E no Resurfacing a história é diferente. A gente experiencia mesmo. A gente tem uma percepção diferenciada do que a gente pode olhar da gente mesmo. É curioso. Isso. É isso aí, gratidão então, gente. Quem quiser saber mais sobre ou este Resurfacing ou outros Resurfacing, só entra em contato ou comigo ou com a Cris. E muita gratidão aí para vocês que ficaram até agora com a gente. Muito gostoso poder conversar sobre essas coisas, né, Cris? Sim, sempre é ótimo a gente poder estar junto com outras pessoas para falar dessas coisas. A gente é super grata. Tá bom? Beijos. Tchau, gente. Beijos. Boa noite. Boa noite.